Toque, toque, DJ. Toque que essa aí não tá com nada. Toque pra nós. Toque pra nós? É isso? Toque pra mim. Uma aula do Tio Igor. E aí, gente, que vem chegando Tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? Quem vai passando aqui ao redor também. Tia Vádia. Tia Vádia, manda um oi pros meninos. Oi! Vocês ouviram a voz dela? Sim. Gente, hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. Como você sabe, eu estou gravando na escola com a voz de Renata. Grande voz de veludo. Ela mesma, certo? E aí você vai ouvir, por enquanto, ela chamando os meninos. Mas é isso, gente. Tarsila do sexto ano. Tarsila do sexto ano. Concordância verbal é o assunto da aulinha de hoje. Só belezura. Vamos lá, vamos começar com início. Vamos lá, Tio Igor, mas o que acha isso aí de concordância verbal? Concordância verbal. Ó o Cauê. E aí, Cauê? E aí, Tarcílio? Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, quando eu vou ter sujeito, né? Sujeito, aquele que pratica a ação. Então, se eu tenho sujeito e um verbo, e eu tenho uma relação de boa entre eles, né? Então eu vou ter aí uma relação de concordância verbal, né? O sujeito vai concordar com o verbo. Tia Paulinha, com uma garrafinha, nem mulher. Pelo amor, deixa eu pausar aqui. Gente, eu só falar um negócio de Paulinha. Sim, voltando, gente, vamos lá. Então, concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deve estar no plural. Aí você diz assim: ô Tio Igor, mas isso é uma coisa assim que é tradicional, né? A gente deve saber sempre disso. Mas, gente, não é o que acontece muito, né? Quando as pessoas falam, né? Por exemplo, a gente tem a primeira pessoa do singular, ou segunda pessoa do plural, nós, né? Se eu tenho plural, eu tenho mais de uma pessoa. Por que quando o pessoal vai falar nós vamos, ela fala nós vai para tal canto? Se vai, tá no singular, tá correto? Então, a gente usa concordância verbal para isso, para o sujeito concordar com o verbo. Por exemplo, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera, né? A primavera, que é essa prima, as flores ficam desabrochando nela, a gente vai ter o sujeito. O sujeito está no singular? Está no singular. Automaticamente, o verbo também ficará no singular, tá? Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Então, quando eu digo elas adoram, né? Vai, meu Deus. Voltando, gente, vamos lá. Então, quando eu digo elas adoram, né? Ela está no plural, né? Terceira pessoa do plural. Automaticamente deixa o verbo que no plural, tá? Elas adoram, tá? Cristina e Eva entraram no hospital. Eu tenho duas pessoas, pessoas, né? Então, automaticamente, o verbo fica no plural. Tá bom? Suave. Vamos agora para as regras do sujeito simples. Vamos lá. No sujeito coletivo, né? O que é o coletivo? É um grupo, conjunto de coisas, né? O que é o conjunto de peixes, né? É uma... Menino? Conjunto de peixe. É um cardume, né? Conjunto de lobos, uma alcateia. Um conjunto de pessoas, uma galera. Ó, então, no coletivo, se eu tenho um sujeito que é um coletivo, o verbo vai ficar sempre no singular, tá? A multidão ultrapassou o limite. É um monte de gente, multidão? É um monte de gente, mas tá no coletivo, correto? Se tá no coletivo, automaticamente o verbo vai ficar no singular, tá bom? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural, tá? Então, se eu estiver dizendo do que é essa multidão, ele vai poder ficar no singular ou no plural, tá? Então, a multidão de fãs ultrapassou o limite, ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Fica estranho, né? Ultrapassar, mas tá certo.
Já nos coletivos partitivos, aqueles que são só uma parte daquele coletivo, tá? Então, o verbo pode ser usado no singular e no plural, em coletivos partitivos, tá? Então, independente pode ser no singular ou no plural. Então, tais como maioria de, a maior parte de, grande número de. Grande número dos presentes se retirou. Foram todos? Não, né? Então, pode ficar no singular ou no plural, tá? Grande número do presente se retiraram. Samara, do sexto ano, Samara. Pronto, breve pausa. Ai, gente, voltei, ganhei um cafezinho aqui. Ó, expressões mais de, menos de, cerca de. Nesse caso, o verbo concorda com o numeral, tá? Então, se eu tiver o mais de tantas pessoas, né? E aí o verbo vai concordar com o numeral que vai estar aí, ó. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias, né? Mais de uma quis trocar, tudo bem? Fica no singular. Mais de duas pessoas, então duas já está no plural. Deixa eu botar meu lápis. Duas já está no plural, automaticamente o verbo fica no plural, tá? Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural, né? Então, quando eu tenho aqui o mais de dando ideia de algo recíproco, tá? O verbo vai ficar no plural. Então, mais de uma professora se abraçaram, tá? Então, tinha duas professoras. As duas se abraçaram, tá? Então, o verbo vai ficar no plural. Show? Tranquilo, suavidade. Mais regra de sujeito simples para nome próprio, tá? A concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos, tá? Então, se tiver artigo, né, a gente vai deixar no plural. Se não tiver artigo, vai ficar no singular. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Então, plural. Estados Unidos influenciam o mundo. Então, vai ficar no singular. Show, suavidade, só alegria, felicidade. Eles samba. Vamos agora para pronomes que e quem, tá? Com o pronome que aí sempre que tiver o que, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, ó, fui eu que levei, tá? Levei. Antes a gente vai ter primeira pessoa do singular, automaticamente o verbo vai ficar na primeira pessoa do singular, tá? Tu, a gente vai ter segunda pessoa do singular, levaste, automaticamente vai ficar na segunda pessoa do singular, tá? Já com o pronome quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Ou pode concordar com o antecedente do pronome. Então, eu posso botar fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. Show, suave. Vamos lá. Agora, regrinhas para o sujeito composto. Sujeitos formados por sinônimos, tá? Então, quando eu tiver sinônimos, ou seja, duas palavras com o mesmo sentido, né? O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência, ou preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Show? Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração, né? Então, quando o sujeito tiver relacionado, tipo, algo crescendo, né? Ou enumerando, a gente vai fazer o quê? Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural como ficar, né, no singular, tá? Mais um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde, tá bom? Showzinho. Ai, gente do céu, quanta regra. Ó, sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, ou seja, se o sujeito for formado por classes gramaticais diferentes, né? Tipo assim, tem um substantivo e um pronome, né? O verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade.
Então, eu, tu e Cássio só chegaremos no fim da noite. Então, o que acontece? Eu é a primeira pessoa, mas tu é a segunda pessoa, mas ele é a terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Show? Então, ó, para você entender direitinho. Eu é a primeira pessoa. Eu é a primeira pessoa, então ela é prioridade. Primeira pessoa do plural vai ficar o quê? Chegaremos. Show? Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, mais Jair, mais terceira pessoa. Aqui também a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós conseguimos. Show? Suave. Sujeito ligado por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Exemplo: doce ou chocolate desagradam ao menino, né? Então, tanto um quanto o outro desagradam, né? São coisas que o menino não gosta, ou seja, fica tudo no plural, tá? Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. Então, quando eu estou tentando ajeitar o que eu estou falando, né? Tipo, consertar algo que eu falei, eu estou retificando, ou seja, o verbo vai concordar com o último elemento. A menina ou as meninas, esses serão muito acessórios, ou seja, meninas está no plural, automaticamente o verbo vai ficar no plural, tá? Mas quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Uma das duas ganhará mais tempo. Show? E para indicação de datas, o verbo deve concordar com a indicação numérica da data, tá? Então, hoje são 2 de maio, tá? Então, tipo assim, dia 1º, ninguém vai falar hoje são 1. A gente vai dizer o quê? Hoje é 1, tá? Hoje é dia 1º. Já no dia 2, ninguém vai falar hoje é 24. Hoje são 24, tá? É isso aí. O verbo também pode concordar com a palavra dia. Então, hoje é dia 2 de maio. Aí sim, aí a gente vai deixar no singular, tá bom? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.